Quando temos um filho, nos perguntamos do que ele precisa. Onde é que eu não posso errar? O que eu tenho que me preocupar? O que eu posso enfocar para errar o menos possível? É claro que a gente sabe que a gente vai errar, que nós vamos decepcionar nossos filhos, que nós nem sempre vamos ser o melhor pai, a melhor mãe que podemos ser, porque nós temos outras dimensões da nossa vida, porque nós temos muitas preocupações, porque nos envolvemos com outros projetos. Mas nessa série de vídeos que eu vou apresentar para vocês, eu vou falar das necessidades emocionais fundamentais. São elementos que a gente pode pensar ao longo da nossa parentalidade e enfocar em alguns aspectos que são relevantes ao desenvolvimento dos nossos filhos. E nesse primeiro vídeo, a gente vai aprender um pouquinho sobre as necessidades de conexão, de sentir-se amado, de sentir-se respeitado, de sentir-se importante. Vamos lá? Nessa série de vídeos eu vou falar sobre as necessidades emocionais fundamentais da infância. A primeira delas é a necessidade de aceitação e pertencimento. O que isso quer dizer? A criança ela precisa se sentir amada, importante, ela precisa ter na família um senso de proteção e segurança. O que isso significa? Se ela mora num ambiente violento, seja dentro de casa, seja na vizinhança, isso vai gerar nela um senso interno de insegurança. Se os cuidadores, irmãos, pessoas próximas costumam mentir para ela, enganá-la, se na família tem alguns temas, alguns segredos que são discutidos sem contar para a criança, mas de alguma maneira ela tem essa ideia, essa dimensão que algo está acontecendo. Por exemplo, tem alguém na família que tem uma doença grave, a família está endividada, a criança foi adotada, mas isso não foi dito para ela, um irmão foi adotado, isso é um segredo de família. Então ela pode desenvolver um senso de desconfiança básica. Outra coisa que pode fomentar esse senso de desconfiança é quando se promete algo e não se cumpre. No final de semana nós vamos no parque, se você fizer isso eu vou te comprar um sorvete, e aí depois isso não se cumpre. Ou, por exemplo, se você tirar notas boas, se você tirar uma média acima de 8, então no final do ano eu vou te dar um presente X. E aí chega no final do ano, a criança cumpriu com a parte dela e o presente não vem. Claro que vocês podem dizer, poxa Aline, mas eu não previ que eu seria demitido, eu não previ que algo aconteceria e que eu não teria condições de dar aquilo que eu prometi para o meu filho. Mas é importante, ao se fazer essa promessa, que você tenha condições de cumprir, porque isso gera frustração e um senso de desconfiança. É claro que um evento ou outro isolado, por si só, não desenvolveriam essa ideia, mas quanto mais coerente nós formos, quanto mais nós dissermos a verdade para a criança, mais ela vai sentir que ela pode confiar na gente. Portanto, a regularidade, a previsibilidade. Por exemplo, muitas vezes quando os pais deixam a criança na casa de alguém ou até mesmo na escola, eles saem de fininho para a criança não sentir. E daqui a pouco a criança fala, ué, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê o meu cuidador? Isso não é uma coisa bacana. Então, mesmo que a criança chore, mesmo que ela sofra, porque o sofrimento faz parte da vida, é importante dizer a verdade para ela. Olha, você vai ficar aqui na casa da sua tia, você vai dormir uma noite aqui, amanhã de manhã, quando você acordar, a gente vem buscar você. Eu não quero. Você vai brincar com seu priminho, você vai ficar com a sua tia que vai cuidar de você. Se ficar muito difícil, você pode me ligar.
Claro que, por exemplo, se o pai ou a mãe vai estar inacessível, por exemplo, talvez cuidando de um outro filho no hospital, não se tem essa possibilidade de dizer que vai buscar a criança, né? Mas é importante que não se saia de fininho, é importante que se diga a verdade, que se dê uma previsibilidade. Por exemplo, a criança está entrando na escola, crianças um pouco mais velhas que já compreendem essa relação com os cuidadores. Olha, você vai ficar na escola, você vai brincar, você vai lanchar, você vai cantar algumas músicas e então, quando o sol estiver quase se pondo, eu vou vir buscar você. Essa sensação de previsibilidade, de que a criança sabe o que ela pode esperar e de que os pais vão estar lá, gera esse senso interno de segurança. Dentro dessa primeira necessidade, que é fundamental para o desenvolvimento saudável dos filhos, a gente tem também a expressão afetiva. A criança, ela precisa se sentir amada, importante, muito beijo, muito abraço, olho no olho, calor afetivo, desde sempre. É claro que quanto mais a criança vai crescendo, especialmente quando ela chega na adolescência, a forma como a gente expressa o nosso afeto, ela vai mudando. Então, quanto menor a criança, mais a gente pega no colo, mais a gente beija, mais a gente abraça. E lá na adolescência, esse amor, esse afeto, ele vai ser expressado de outras maneiras, passando um tempo juntos, levando o adolescente num lugar que ele gosta, chamando os amigos dele para passar um tempo em casa, fazendo a comida preferida, dizer que ama, dizer que é importante, dizer que é especial. Então, o afeto, o amor não condicional, ou seja, que não está relacionado a um comportamento ou a desempenho da criança ou do adolescente, porque senão ele pode desenvolver a ideia de que ele ou ela é amado ou amada por algo que fez. Por exemplo, eu tirei um 10, então é por isso que a minha mãe me ama. Se eu não tirar 10, ela não vai mais gostar de mim. E aí a gente tem o que a gente chama de afeto, de amor condicional, que é a ideia de que a criança ela só vai ser amada se ela tiver um determinado padrão de desempenho ou se ela emitir determinados comportamentos. Outra coisa importante é que a família ela desenvolva relações com a comunidade, seja com a família, primos, tios, seja com a comunidade local, com o bairro, alguma religião, ou seja, a criança ela precisa ter oportunidades para se sentir pertencente a um grupo social, onde ela possa brincar, explorar habilidades, sentir-se amada, sentir-se pertencente para além do ambiente familiar. E uma outra questão, quando a gente critica muito a criança, seja pelo peso, seja pela aparência, seja por uma característica, ri mais baixo, você ri muito alto, você tá engordando, cuidado com o seu peso. Ah, mas o seu irmão não estuda quase nada e tira nota melhor do que você. Então a gente pode levar a criança a desenvolver um senso de que ela é defeituosa, de que tem algo errado com ela, de que ela não é boa o suficiente. É claro que todos nós temos aspectos a melhorar. Assim como a criança, ela não vai ser boa em tudo e ninguém é, mas destacar as habilidades, trabalhar com a criança coisas nas quais ela é boa. Talvez ela seja boa em desenho, mas talvez ela tenha um pouco de dificuldade na matemática, talvez ela seja criativa, talvez ela dance bem, mas tenha dificuldade com o português, talvez ela seja muito tímida, mas ela goste muito de ler. Então, aquelas dificuldades que ela tem, nós estamos lá para dar suporte para a criança. Aquilo que ela faz bem, as habilidades, aquilo que ela consegue se desenvolver, nós propiciamos para que a criança possa exercer essas atividades e então se sinta bem consigo mesma, com uma boa autoestima. Então a gente tem que pensar que dentro dessa primeira ideia que eu coloquei para vocês, a criança ela precisa se sentir amada, segura,
protegida e desenvolver a ideia de que ela pode confiar nos cuidadores primários, seja pai, seja mãe, seja quem for o cuidador primário da criança. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Acompanhe os próximos vídeos para saber outras dicas sobre manejo parental. Obrigada!